Boa tarde, estamos ao vivo. Vou esperar 2 minutinhos para todo mundo entrar, para vocês verem aí que está ao vivo, para vocês entrarem. Vamos esperar o pessoal chegar, vou esperar 1 minutinho. A Isadora já está por aqui. Esperar só um pouquinho para todo mundo entrar. Lembrando que o tema da live é sobre Lilith e nós vamos ter um bate-papo aqui sobre Lilith. A Isadora, que trabalha com Lilith, cultua Lilith já há muito tempo, ela vai contar as experiências dela e inclusive o que a motivou a criar uma mentoria sobre Lilith para o público, onde ela vai explicitar para vocês toda essa caminhada dela dentro do culto a Lilith e mostrar para vocês quem é Lilith dentro das experiências dela e dos conhecimentos que ela obteve durante todo esse tempo. E é muito interessante quando uma pessoa fala sobre uma divindade em público que ela cultua. É a mesma coisa que falar sobre a própria vida, porque quando a gente cultua uma divindade, a gente vai contar para as pessoas o nosso relacionamento com essa divindade, a gente conta também sobre a nossa vida, sobre o lugar em que essa divindade ocupa na nossa vida. E dentro das nossas experiências, nossa caminhada espiritual, nosso desenvolvimento espiritual. E é algo íntimo, sim. E quem compartilha isso, saibam que vocês estão ganhando um presente quando alguém fala sobre uma divindade que cultua. É compartilhar com vocês sobre a nossa vida. Não é só uma questão de, eu sei sobre tal divindade, então vou falar sobre. Não, eu vivo isso e quero compartilhar as minhas vivências. Eu vou colocar agora aqui para vocês a Grimalkin, vou enviar o convite para ela contar melhor sobre isso. E a gente vai também falar sobre as nossas visões, o que esbarra aí. Acho que eu enviei o convite, tem que esperar ela aparecer aqui. Apareceu! Oi, gente! Boa Boa tarde, Isadora. A gente estava ansiosa, né, para fazer essa Eu live. também. Eu já estava aqui, né? Meu Deus, eu tô ansiosa. Mas é um prazer estar aqui, é um prazer. Você é uma bruxona, uma mulher poderosíssima. Eu amo estar próxima de mulheres assim. E foi um prazer imenso quando a gente compartilhou ali as nossas experiências, os nossos conhecimentos e deu match, né? Sim, deu Uhum. verdade. É, E é o que eu estava dizendo aqui na introdução, né? Quando a gente vai falar de uma divindade que a gente cultua, a gente está abrindo um pouco da nossa vida também, né? sim. Porque o culto é algo muito particular, né? Sim. E as pessoas, elas querem levar ao público e ser sacerdote, sacerdotisa ou pactuada é ao público também, não é só para nós. Isso nos define como nós, né? Mas é um compartilhamento de gnoses, de experiências pessoais. Cada um vai ter uma versão ou uma visão daquela mesma entidade, divindade ou energia, porque não é a mesma coisa para todo mundo, não é linear, né? Não, porque cada um tem as suas necessidades. Cada um Exato. tem. Todos nós somos iguais no que tange a necessidades, mas as prioridades são diferentes. Exato. Alguns vão dar mais atenção a certas necessidades do que outros. E Exato. quando a gente se embrenha na vida espiritual, a gente vai fazendo novas descobertas a cada dia, ganhando mais experiência, mais conhecimento, principalmente através da gnose. E é quando a gente está ali no meio de um ritual, que a gente tem um intento específico, mas a gente tem sempre surpresas, vem sempre uma gnose para a gente E eu acredito que sobre a até situação. do oraculismo, né? Você é oraculista, né? Você é clarividente, é médium. E às vezes a gente, dentro de um oráculo, a gente consegue ter uma percepção de gnose mesmo, Sim, com aquela sim, muito. e
interessante porque às vezes a gente leva aquilo ao nível, será se é realmente isso que eu estou vendo? Será se isso não é algo da minha cabeça? E aí, como você falou, a experiência, a maturidade espiritual vai levar a gente a ter o conhecimento sobre a nossa própria visão e sobre a visão que vem do que você está fazendo, do exterior, do espírito, do ser, da divindade ali, né? Bom, Sim, a você gente quer vai completar? desenvolvendo discernimento, né? Desculpa, desculpa te interromper. Não, imagina. Eu ia te perguntar se você queria começar falando sobre a sua experiência com ela, porque, amiga, quem me conhece já sabe muita coisa do que eu falei. E eu queria que as pessoas conhecessem você também, quem está no meu Instagram, que não te conhece, que não conhece o seu trabalho, porque uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, eu vou ser sincera, é sobre o satanismo anticósmico. E Olha, não conto sim. sobre isso, né, Soraya? Não é você falar sobre isso. A tua visão de Lilith, o que você conhece de Lilith hoje para você, dentro da tua gnose pessoal, né? Quem para você é ela, né? Como ela me tocou, É, né? Como ressoou. é uma dúvida minha também. Olha, anos atrás, em torno aí de 2020, 2019, 2020, eu busquei saber sobre Lilith e o que eu encontrei eu não gostei. Eu falei, não, isso aqui não tem nada a ver para mim, porque a visão que eu estava encontrando sobre Lilith era que ela era protetora de mulheres, que ela era uma deusa uma deusa e que ela era em prol somente das mulheres, que ela auxiliava somente na questão de empoderamento feminino. E para mim aquilo era muito raso, porque existem outras divindades que trabalham assim. Existem muitas, principalmente do panteão grego, né? Tem muitas divindades que trabalham nessa função. Afrodite, por exemplo. E eu fiquei pensando, mas peraí, se Lilith é só isso, eu não quero saber, não. Não gostei, não. E aí, passado um tempo, eu trabalhando com uma poderosa morta minha chamada Diana, ela disse para mim: você precisa conhecer Lilith. Aí eu falei assim: ah, não, mas as coisas que eu já vi de Lilith não gostei, não quero saber, não. E ela só repetiu: você precisa conhecer Lilith. Aí eu fiquei: não sei como é que vai ser isso, não. Vamos ver, vamos ver. Se for para ser, vai ser, né? E aí, passado um tempo, passado alguns poucos anos que ela me falou isso, eu tive acesso ao material da Ordem de Fósforos, do Michael Ford, da Corrente 218. Quando eu li a primeira vez o Liber Falx Verum, eu fiquei apaixonada pela cosmogonia que a Corrente 218 traz sobre o satanismo. Eu fiquei apaixonada pela história de Caim, Calmana, por toda aquela cosmogonia onde entra Samael e Lilith, e a questão da nossa chama negra, do que ressoa na gente, e é algo assim que tem que tocar o nosso corpo emocional, porque se não toca o corpo emocional, só o intelectual, é porque talvez não seja para você. E aí eu comecei a mergulhar mais nesses materiais que hoje em dia é mais fácil conseguir através da internet, através de alguns livros, mas você precisa fazer um aprofundamento, você precisa ir além do que está escrito, né? E também começar a prática, começar a cultuar, começar a fazer ali alguns trabalhos para você, alguns trabalhos internos. E daí eu consegui conceber o que era a essência de Lilith. E aí ressoou para mim. Eu falei assim, agora estamos de acordo. Mas aquela visão, a visão de Lilith fora do A anticósmico, visão da, romantizada, da né? causgnose, como? Eu digo que é uma visão romantizada dela. Sim, fora da causgnose é uma coisa mais romantizada. Já na causgnose é uma coisa mais visceral, é uma visão mais visceral, onde você vai trabalhar com ela muito mais para a sua alquimia interna do que para fazer trabalhos de magia para terceiros ou para atender a necessidade de alguém. Claro que isso acontece sim em algumas pessoas, mas não são todas que ressoam com essa energia, porque você não pode matar um mosquito com uma bomba atômica. Exato. Pois é, porque a pessoa vai receber aquela energia também.
Então, tem pessoas que não condiz aí a energia delas. Mas essa foi o meu encontro com Lilith através da visão cosmogônica do satanismo anticósmico. E no seu caso, como que foi tudo isso? No meu caso, foi mais sutil, né? No meu caso, foi com problemas pessoais que envolviam a psiquiatria, né? Eu tive, desde criança, muitas questões espirituais. Eu fui uma filha extremamente difícil de lidar, eu tinha muita dificuldade, eu via muitas coisas. E eu ia para muitos psiquiatras diferentes, até que a minha mãe decidiu me levar, né, ali para locais espíritas, né? E aí começou com um passe aqui, um passe ali, onde eu tinha visões dessa figura feminina. Eu vi uma mulher magra, alta, até parecida com você. Só que a pele era tão sabe? E ela estendia a mão nos meus sonhos, em visões acordada, para mim, me chamava, né? E aí eu comecei a pesquisar um aqui e encontrei o mito do Ben Sirá, né? Que todo mundo conhece ele, que é a Lilith, a esposa primeira de Adão, através do livro do Roberto Cicuteri, Lilith, a Lua Negra, que é ali que você conhece também aqui para quem é brasileiro, para quem não conhecia esses livros aí exterior, né, amiga, que não tinha acesso a É internet, a difícil. banca E de muitos jornal. não têm tradução, muitos não têm Exato. tradução. E aí a minha mãe foi viajar e tinha esse livro estava no banco, esquecido por alguém. Foi Caramba. inacreditável. Ela conta essa história até hoje arrepiada. E aí foi onde me despertou para ler, porque ela tinha o livro. Aí eu li, ela me contou a história, eu li o livro. E aí eu fui buscando, mas Lilith é só isso? Como é que ela pode ter sido a primeira mulher de Adão? Se eu vejo essa figura Para tão você ver, fantasmagórica. para você ver como que o negócio ressoa na gente e a informação primeira não é a suficiente, porque a gente sabe que tem alguma coisa por trás. Exatamente. E aí foi onde eu conheci ela como uma daimonesa, né? Como uma figura divindade daimônica, né? Não como só aquela figura que a gente vê no satanismo, que ela está lá dentro dos túneis clifóticos, ou que ela está dentro de Gamaliel, ou na Remó Lilith e tal. Não é só ali que eu conheci ela. Eu conheci ela primordialmente como uma energia mais sutil, né? Porque não tem como determinar ela, na minha concepção, como uma energia sutil. Eu acredito que ela tenha uma energia densa por ela ser uma criatura que primordialmente era associada a outras energias, né? Sim, Que a gente já vai chegar lá, né? sim, sim. Mas o que eu vi dela era a deusa, né? A divindade. E eu achava que ela era minha deusa mãe, né? E aquele conceito muito pagão, porque eu era pagã, né? Eu ainda sou, mas eu digo naquele conceito paganista do caso de Deus Pai e Deus a Mãe. E aí ela foi me Uhum. mostrando através da É igual a gnose. gente tem no candomblé, né? Os orixás, pai e Exato, mãe de cabeça. exato. E ela foi mostrando que não era aquilo. Ela dizia, vai buscar um livro aqui, busca tal pessoa, tem um fulano de tal não sei aonde para você ir. E eu não entendia. Até que eu fui conhecendo um, fui conhecendo o outro, vi um livro de outro, Gente, é uma página no incrível, é incrível. Facebook. E ali eu conheci Lilith dentro da Cabala Clifótica, através do Michael Ford, né? Que ele traz a figura do Michael Sim, Ford, perdão, do sim. Thomas Carlson, Ah, que ele trouxe Thomas Carlson hoje. também, da Dragon Rouge, sim, que trabalha com cabala pifótica. E aí eu conheci a Dragon Rouge. Sim. Quando eu conheci aquilo, bum, explodiu. Aí eu falei, vou me pactuar. Só que eu não vou me pactuar com ninguém, porque eu já tinha feito tentativas com outros sacerdotes que não eram legais, foram fails, né, gente? É, Porque a gente vai o conversar sacerdote. sobre essa questão de pacto também, para desmistificar para as pessoas. Vamos sim. O sacerdote que me pactuou, ele incorporava Lúcifer. Né? O Lúcifer. E eu era nova, Nossa, gente. Imagina, né? A minha mãe nunca proibiu eu de visitar esses lugares. Então eu achava que estava certo. Mas quando eu descobri que aquilo era uma pantomima, eu saí e decidi fazer a minha auto-iniciação, né? Ou pactuação, para quem entende o propósito, né? De se sim, sim, reafirmar na divindade, você usar os seus fluidos, você se unir àquela divindade de forma espiritual, né? Comprometendo-se com um propósito para ela, né? Que o que exatamente. o vendem hoje, né? A distância comigo foi pessoalmente. Quem me instruiu a fazer eu mesma, né? Fazer eu mesma no meu altar, com as minhas coisas, Sim, cuidando para não ter nenhuma energia intrusa, etc. E aí, exatamente. de Só a oito, sua energia. exato, de
8 a 9 anos para cá, eu mantenho essa reafirmação. Praticamente todo ano eu reafirmo o meu compromisso com ela, né? E é isso, gente. Não tem muito mistério, mas eu não conheci Lilith como você, né? Através do satanismo. Antigamente, eu conheci recentemente, de uns 4, 5 anos para cá. Porque antigamente eu só tinha aquela visão romantizada dela mesmo. Eu ainda Sim. acreditava que ela era a primeira esposa de Adão, eu ainda acreditava naquele mito mesmo. Quando eu descobri que o Ben Sirá não era aquilo, eu quase chorei Não. desesperada, porque, É. caiu meu mundo, né? Nossa, não é isso, Aham. né? A E é visão isso. do alfabeto de Ben-Sirá é, na verdade, uma sátira, é um conto de piada, até um tanto pornográfico Sim, para aquela época, e foi colocado ali Lilith como a primeira mulher de Adão, que não queria ficar por baixo, queria ficar por cima, e daí ela foi expulsa por Deus do paraíso, que foi lá para o Mar Vermelho, alguma coisa assim, né? Quando, na e verdade, o consorte lá, Samael, também isso, Carol, e fez para ter filhos os demoníacos. filhos, Nossa, etc. tava muito naquilo. É uma história que, infelizmente, as pessoas acabaram levando a sério, passando de boca em boca, né? Exato. Uma mentira contada várias vezes pode acabar se tornando uma É, verdade, né? Quando é, não é uma verdade, é uma historinha que inventaram, se não me engano, próximo à Idade Média, eu acho que onde. eu não me engano, tá? Do século X ao XIII, mais ou menos, que foi lido Então, Ben é Sirá. recente, digamos É, assim. É recente, porque se a gente for falar de Lilith na Suméria, ali na região da Mesopotâmia, Suméria e Babilônia, a gente percebe que Lilith não foi uma única entidade o tempo todo. Ela foi ganhando forma. A forma que a gente concebe Lilith hoje foi construída ao longo da história por conta da intrusão dela lá no Jardim do Éden, lá quando o homem foi concebido. Então já houve a a intrusão da Cabala trouxe energia muito essa dela. visão, amiga. Eu acho que a Cabala potencializou Sim, a figura Lilith hoje, que a gente isso. compila ela por a só também, né? Por conta das clifotes. Eu acho que é muito engraçado, porque as pessoas elas associam, e há essa associação que se transformava. Um epíteto, uma faceta, uma face, né? Era uma Sim, associação que hoje a gente sabe que pode ser fragmento daquela primórdia energia, né? exatamente. Porque dentro da caosgnose, que é baseada no gnosticismo, e o gnosticismo baseando-se na história da Suméria, na cosmogonia da Suméria, da Babilônia, a gente entende que a energia de Lilith ela sempre esteve presente na criação. É uma energia intrusiva e sempre esteve presente. Então, ela foi se manifestando no decorrer da história da humanidade até chegar ao que a gente concebe hoje pela caosgnose como Lilith, com os seus epítetos, porém, como uma energia primordial, uma consciência que Que advém do caos primordial. caótica, que nasce no caos, não é? Ela nasce no caos. Nasce do caos, Várias nasce do caos. energias nascem dali. Ah, eu tenho uma E quando a pergunta, gente né? Então, quem ela foi exatamente, quem a criou? Já estou usando esse calma que a gancho. gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá. Quando a Tem essa. gente. De onde surgiu? Quem que dá. Ela veio Então, de Deus, ela veio do inferno, né? Que as pessoas falam do céu e do inferno, né? As pessoas usam o Deus e o diabo, o demônio, o teatral, né? O que é teatral. O lúdico, mítico, né? O mítico. lúdico Tudo aqueles mitos. da história das coisas. Pode Quando a continuar gente falando, amiga. fala, quando a gente fala que existem filhos de Lilith, ou filhas de Lilith, eu entendo que é uma corruptela do que Jesus falou de Jeová, de Javé. Porque ele foi o primeiro a dizer, a chamar Deus de papai. Os judeus tinham um temor muito grande por Deus e eles jamais se viam tão próximos de Deus. E quando Jesus chamou Javé de papai, foi até uma ofensa para os judeus. Mas ele quis demonstrar a conexão e a proximidade dele com Deus. E aí, com o passar do tempo,
as pessoas pegaram essa visão de que os deuses e as divindades, etc., eles podem ser próximos da gente, a gente pode chamar de papai e de mamãe. E aí esbarra dentro da cosmogonia da 218, onde Samael e Lilith se unificaram para fecundar Eva e nascer Caim e Calmana. Hum, E assim foi o ser humano filho com a centelha ali, com o gene, digamos assim, né? De Lilith e Samael. hum. E aí a gente acaba dizendo, né? Somos filhos de Lilith e Samael, somos Outra coisa, filhos de Lilith. eu vou Na verdade, é aproveitar, só um imaginário só. eu vou aproveitar o teu gancho para falar das divindades sumérias, porque como a gente sabe, Lilith tem o seu uma das primeiras versões com Lilith e Lamashtu lá na Mesopotâmia, Sim, né? E aí, sim. um Na deus, Suméria e na Babilônia. isso, Suméria, Babilônia. A gente Um vê ali a deus, classificação no Enuma Elish e e no Enuma Elish e no Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh, isso mesmo, isso mesmo. Aí, o que que eu entendo, né, também das divindades? As divindades sumerianas, elas não eram divindades que viviam fora do nosso Nosso contato. mundo. Elas Sim, eram terrestres, tinham suas sim, sim, esposas e faziam filhos. Olha que interessante, né? sim, E Lamastu é filha de um deus com outra deusa. E é sim, esposa de sim. outro deus. É muito interessante porque eles eram próximos de nós. E aí, as pessoas que vinham dessas etnias, elas já traziam meu Deus pai, minha deusa mãe também. Justamente por conta dessa figura feminina e masculina que era o pai e a mãe, porque possuíam filhos, porque estavam na Terra, porque eram divindades. Bem interessante. Exatamente. Exatamente. E não havia essa separação para as pessoas de mundo espiritual e mundo material. Todos eram conectados e se relacionavam, né? Tanto que existia lá na Suméria a necessidade de cuidar dos desencarnados, porque eles poderiam virar fantasmas e assombrar as pessoas, principalmente espíritos de mulheres que tinham uma morte violenta, ou que vinham atrás de seus filhos, com saudade de seus filhos ainda encarnados. Então, eram seres que passavam a ter até um comportamento predatório, Exato. espíritos de mulheres que podiam ter um comportamento predatório. E aí tinha todo um cuidado para se É, proteger desses espíritos que eram predatórios, se tornavam espíritos noturnos, associados a animais noturnos, animais que causavam dano à comunidade, que podiam atacar as pessoas, as crianças. e eventos E a gente tem também essa climáticos, questão dos filhos. Como? e eventos climáticos, como eclipse, Eventos meteoro. climáticos, sim. Sim, porque o homem primitivo, ele tinha a concepção de que os fenômenos naturais eram manifestações dos deuses. Eles viam a natureza como máscaras deíficas, eles viam como manifestações ali. Igual, por exemplo, os orixás no candomblé. Os Exato. orixás no candomblé são manifestações da E os natureza. deuses dos indígenas também, né? São Sim, manifestações de emoções, sentimentos também e da natureza. sim, Tupã, por exemplo, poderosíssimo. É claro para Então, mim. a gente já vem de um relacionamento muito próximo aos deuses, que com o passar do tempo foi sendo desmantelado. Por exemplo, quando a gente tem a escola de Platão, que Platão que faz essa separação, essa dualidade entre o material e o plano das ideias, né? Que depois os gnósticos pegaram essa concepção de Platão e interpretaram que o plano espiritual, que é o plano perfeito, o mais próximo de Deus, etc., e imutável, como mesmo Platão mesmo disse, o plano das ideias é imutável, e o plano físico como o imperfeito, o defeituoso e transitório. E depois disso começou essa separação e hoje a gente se vê muito distante dos fenômenos espirituais, quando na verdade não. Porque se a gente tem essa concepção de distanciamento dos fenômenos espirituais, a gente está se colocando numa posição de desligamento do divino, seja ele Exato. qual for o seu divino. E se cada
vez mais o nosso mental precisa estar próximo do divino para nós podermos, né, evoluir, como é dito, como é escrito, como é passado. Não faz sentido, né, a gente não ter esse contato, a gente não poder ter essa conexão. Como é que a gente vai evoluir então, né? Como é que eu vou Exatamente. aprender, né? Como a gente Não vai que a gente acessar eles? solução benéfica e maléfica, essa questão de diabo e Deus, essa questão de céu e inferno. Mas eu digo, por si, dentro de si, você evoluir para você, né? Você alcançar o seu nirvana espiritual, né? Porque há pessoas que alcançam, né, o seu máximo, ou que alcançam que sejam os seus 25% ali, porque ser humano é Sim, fogo, a gente está na matéria e a gente aprende, tem que apanhar muito para chegar a alcançar ali um nível mais elevado, que eu digo de consciência com certeza. seres humanos, né? Mas eu acho que faz sentido sim nós estarmos próximos e trazermos essa proximidade com as divindades, aonde se baseia em culto, né? Sim, Que hoje a gente consegue nos aproximar de uma divindade que não é da nossa época no culto, através do culto, através da confirmação da minha fé em relação àquela energia, né? Porque, como você disse, das figuras lilithianas serem, não só de Lilith, mas essas figuras serem contrárias à figura de fé cristã, justamente porque a fé cristã, ela se torna, né, opositora, não nós nos tornamos opositores a eles. Eles sim, é que começam com a ideologia do que é pecado, do que é errado, do que é mal, do que é sim. negativo, do que não pode ser feito, né? E a nossa liberdade, a nossa ascensão para dentro, né? O sol negro que é falado, onde a gente encontra a nossa verdadeira essência e encontra nosso. Chega, né, até o nosso nirvana através de nós mesmos, sendo nós os próprios deuses da nossa consciência. Eu digo, não só isso, né, amiga? Você vai explicar muito melhor que eu, mas eu digo a minha visão a respeito, né? Eu digo que nós não fazemos aversão a nada, né? Essa ideologia não é Não, aversa, é para não, nós. não é. Para nós. Não é. É um resgate, na verdade. A nossa visão é um resgate. Porque se a gente considerar o cristianismo primitivo, que é o cristianismo gnóstico, ele sempre teve a visão baseada nos pontos sumérios e babilônicos, Exato. onde existia Tiamat, que é o caos de onde surgiu a vida dos deuses, onde surgiram os outros deuses. E daí os filhos dela se tornaram os arcontes, se tornaram inimigos. E a gente tem essa visão dentro do cristianismo primitivo, do caos primordial, dentro da Grécia Antiga, onde existia o caos de onde tudo se originou e a tudo vai retornar. E depois houveram alguns concílios da Igreja Católica que retiraram muitos livros gnósticos, desconsideraram muitas escolas gnósticas que tinham esse pensamento onde existe um Deus mau e um Deus bom, e o Deus mau seria aquele que criou a matéria e que nos aprisionou aqui na matéria, que seria o Demiurgo ou Yadabaoth, e a gente precisa se libertar da matéria. Então, essa visão não é no cristianismo num todo. O cristianismo católico que vem com essa visão diferente do cristianismo gnóstico, Exatamente. onde o Deus é bom, onde o Deus é o Deus criador, o arquiteto é um Deus maravilhoso, quando na verdade as próprias escolas gnósticas do cristianismo primitivo diziam o contrário, Exatamente. que ele não é o Deus bom. O Deus que causa, né, as guerras e aquele que acaba com. Sim, E exatamente. outra para as próprias divindades sumérias, porque quando a gente vê Lamashtu surgindo na Suméria, né, como a esposa de Pazuzu, como você mencionou num vídeo que você fez recentemente, a gente vai entender que eles consideravam não tinha distinção de demônio e Deus. Não. Era tudo a mesma coisa. Tinha o Deus bom, Era tinha assim, o mal. demônio era associado a um espírito que causava danos, que causava Isso. tragédias, que causava morte de crianças, Exato. que causava doenças. Mas Então, a essa divindade concepção de era bem e de divindade. mal, Espírito sim, sim. tanto pode ser E bom quanto espírito. mal. Um espírito revoltoso, revoltado, um espírito destruidor. E essa concepção de bem, de mal, de que depois surgiu a figura do diabo, etc., vem da escola agnóstica de Mani, o maniqueísmo, que se apoiou na religião zoroastra, de zoroastrismo, e veio com essa visão também dualística de bem e de mal, que são duas forças que não se conversam.
quando antes disso eram forças que se conversavam sim, como por Exatamente. exemplo no conto de Lamásito e Pazuzu. Lamásito era irmã e esposa de Pazuzu, e era ali uma contraparte um do outro, uma balança entre os Exato. dois. E aí já entra o patriarcado ali, onde somente a figura masculina era Masculina era benéfica boa. e ele que bania a figura feminina maléfica e devoradora. Mas também dá um gancho para outro assunto, que é o assunto da Lilith, a É, devoradora, predadora, a não predadora. aguentada. Porque o feminino, aí a gente já entende que o feminino ele sempre foi visto com uma força destruidora, não só criadora, como hoje colocam, né? Que o sagrado feminino é aquele que acolhe, aquele que gera e etc. Mas a gente pode gerar maldições e destruições também. O Eu chamo, feminino agressivo. eu falo Assim como a que ela gente tem a trabalha com figura de Kali. Oi? Desculpa, eu te interrompi, pode continuar. Assim como a gente tem a figura de Kali, o feminino destruidor e avassalador e impetuoso que vai destruindo tudo, a gente tem também nos mitos de outras civilizações o feminino representando toda essa violência. Não só o masculino. Por exemplo, o Sol, o Deus Sol. Tá? O Deus Sol é maravilhoso, né? O Deus Sol é aquele que É, traz vida e calor e alegria, enquanto as divindades ligadas à lua, as divindades lunares, eram ligadas a animais predatórios, a aquela coisa assim mais obscura, o oculto, o misterioso. Então, a visão que a gente tem hoje de sagrado feminino é completamente deturpada pelo cristianismo católico, que deturpou toda a imagem do sagrado feminino. O pra sagrado mim, feminino não é bonzinho, não é legalzinho, não é fofo. A gente não é fofa, não, a gente não nasceu para ser fofa. claro que não. É, se os homens também causavam guerras e matavam, por que nós não podemos fazer isso ou não sermos isso? Não que a gente vai matar os outros. Não é essa a ideologia que eu quero trazer. Mas eu uso Lilith, na verdade, eu uso esse termo de sagrado feminino sombrio para Lilith, porque é o que é verdade, é o que é visceral. Para mim, Lilith é o que é visceral. Gente, Sim, é você mostrar a sua verdadeira face de forma liberta. por Quem você isso ela é realmente ligada às sombras. Ela é ligada às sombras do ser humano, como Carl acorde, Jung os colocou. teus É ligada à desejos, nossa sombra. né? Tudo que está lá A tua verdade. recalcado, reprimido, toda a raiva que a gente sente, tudo que a sociedade julga como ruim, como algo que precisa ser combatido. E Carl Jung diz que a nossa maior parte da nossa psique é a É nossa a sombra. A maior parte sombra. da gente está na sombra. E quando as pessoas. Né, eu vou usar o termo da mãe, né? Que existe alguns epítetos, uma Lilith, por exemplo, etc. Sim, Mas não é só isso, né? Eu quero me referir à figura mãe. Não é que ela. Não é que as pessoas interpretam errado, mas não é a questão sim. mãe-mãe que vai te acolher. Mamãezinha, É aquela. acolhedora, É não. aquele acolhedor que não gera, mas que acolhe, né? É como se fosse, eu vou falar uma analogia aqui, é como se fosse uma mãe narcisista. Isso! Como se fosse uma mãe Que vai dar narcisista. uns tapas na bunda e vai dizer: ou você aprende assim, ou eu vou te ensinar como é que faz direito. Não é verdade? Exatamente. Porque, Não passa a mão na cabeça. exatamente. Você vai aprender nas sombras, você vai mergulhar na tua dor, você vai mergulhar na podridão da sua alma, vai descobrir quem Sim, você é e vai ressurgir das cinzas como a fênix, sim. sim. Porém, né, ai de você se sair da linha, você está contra o seu próprio propósito. Aqui não é a questão de eu vou ferir alguém e isso vai me trazer um retorno. Não, eu vou foder a minha própria vida, ferrar a minha própria vida e vou cair com isso. Então, Sim. ou você anda uma linha para você estar diante do que você quer, diante dos seus propósitos, ou você se desvia e toma no seu próprio rabo. Infelizmente é a verdade. Sabe? Não tem E é essa tudo de responsabilidade sua. É tudo karma, responsabilidade sua. né? Tudo Tudo é responsabilidade responsabilidade. sua. E Lilith vai Escolhas mal escancarar isso na cara. feitas. É, isso Escolhas mesmo. mal feitas, independente do que te levou a fazer essas escolhas, foram escolhas mal feitas. Ah, outra E aí você vai coisa, trabalhar para identificar o que fez você fazer aquelas escolhas. isso. E se tiver uma divindade daimônica, uma divindade que obscura, que te faz trabalhar essas sombras, é bom
porque você, além de procurar um tratamento psiquiátrico ou psicológico para questões que são envolvidas com isso, que você precisa fazer terapia, porque isso é Com certeza. eu acho que para todo mundo, eu acredito que isso salva muitas vezes a gente de levar tudo para o lado espiritual. Tudo é Sim, espiritual. Tudo é espiritual. Aí, quando você consegue trabalhar suas sombras de forma física, com um terapeuta, etc., e aí e você vai espiritual. cura e trabalha as suas sombras espirituais, as suas sombras internas, não, a sombra já é interna, mas as sombras que têm conexão com o teu plano espiritual, com a tua ascendência espiritual, você vai conseguir ali essa profundidade, que é Porque onde assim, ó, Lilith vai te trazer à tona a sua sombra, e aí você vai pegar aquilo e você vai trabalhar com a ajuda de um profissional. Você vai conversar com um psicólogo, você vai conversar com um psiquiatra, e na terapia ele vai conseguir direcionar as suas emoções, te auxiliar a direcionar as suas emoções. Então não é só trabalhar com Lilith, é muito perigoso você mergulhar nas suas sombras em trabalhos só espirituais e não ter um respaldo de um profissional, de um psicólogo. É muito difícil, porque corre o risco de você se perder dentro da sua sombra. Você se perder e a sua sombra te dominar e a sua vida ir ralo abaixo. E você começar a cometer atos contra você e contra as pessoas à sua volta e você perder completamente o controle de qualquer coisa, o controle da sua vida. Então, é importante, sim, se você vai trabalhar com divindades que vão sacudir a sua sombra, faça esse trabalho em conjunto com um profissional ou com as pessoas à sua volta que podem te auxiliar também, um oraculista, um outro magista e um psicólogo, para conseguir ter direcionamento, senão você corre... Eu conheço pessoas que se perderam nas sombras. Eu também. Que trabalham com Lilith, que trabalhavam com Lilith, sabiam muito bem sobre Lilith e se perderam completamente. Porque o ego, a falta de auxílio psiquiátrico ou psicológico e acompanhamento sobre o que você está fazendo, porque todo mundo um dia foi neófito, ninguém nasceu sabendo, a gente aprende todos os dias, não tem vergonha nenhuma em você pedir ajuda e dizer, ó, fulana, ou Soraya, né? Eu também conheço Lilith, Soraya, qual é a tua visão? Né? A gente aprende ouvindo outra pessoa. Sim. Ser humilde, aí o ego entra em conflito com as sombras, né? Porque porque a gente tem o ego inferior e o ego superior. O ego inferior é aquele que vai te fazer sentir orgulho, inveja, vaidade excessiva, vai fazer com que você seja uma pessoa gananciosa, uma pessoa mentirosa, manipuladora, e você vai vibrar só nas oitavas baixas das divindades, sejam elas femininas ou masculinas. Sim. E quando você trabalha o seu ego superior, que está interligado até com o seu eu superior, que é o eu superior que vai gerenciar o seu ego, aí você vai começar a adquirir um ego mais saudável, de falar, nossa, estou com inveja, mas por que eu estou com inveja? Por que eu estou sentindo inveja? O que em mim ressoa de inveja? O que eu posso fazer para entender essa inveja? O fulano tem algo que eu queria ter. E por que eu não posso ter? Então vamos ver o que eu posso fazer aqui para conseguir ter e passar a ver a pessoa como uma inspiração e não como um rival, como uma coisa que tem que ser aniquilada para eu não me sentir tão incomodada de não ter aquilo, né? E também a questão da vingança também, né? A vingança é um prato que se come frio. Por quê? Porque é algo que você tem que trabalhar em cima daquilo, você tem que entender, você tem que criar situações, você tem que usar o seu intelecto, porque a vingança passional, ela é burra. A vingança passional, ela vai te prejudicar. E você não vai conseguir se aprimorar, você não vai conseguir superar aquela situação e vai ficar preso naquela questão passional da vingança. Porque o outro te causou um dano que você considera inaceitável e vai prosseguir o resto da sua vida pensando naquilo e não vai enxergar o que em você acabou permitindo aquilo, o que fez você se sentir prejudicado, para conseguir da melhor forma se vingar.
mas se vingar tendo benefícios, não se vingar se estrupiando. Exatamente, porque não tem problema nenhum. E se Não, vingar, não tem problema nenhum. não, Visceral, porque Lilith ensina a gente a ser visceral. Mas é sim, como você disse, não adianta ser burro. O que adianta a gente dar um não. tiro e atingir o próprio pé? Não é verdade? Não à toa Lilith faz par com Lúcifer. Lúcifer é o intelecto, é a iluminação através do conhecimento. Exato. Então, quando você só trabalha a questão do visceral sem trabalhar o seu intelecto, você vai se tornar uma pessoa idiota, uma pessoa que vai ter atitudes irresponsáveis sem pensar nas consequências. E quando a gente trabalha com Lilith e Lúcifer juntos, as duas polaridades que se complementam para que a gente tenha um bom desenvolvimento. Não ficar só na sombra e não ficar só na passividade, na impulsividade, no visceral. Eu digo, E são duas coisas que precisam ser trabalhadas simultaneamente. eu digo na minha mentoria, Soraya, porque as pessoas sempre olham para figuras daimônicas ou para deuses e divindades Eu como acho que é às só vezes figuras ruindade, só maldade, só destruição. olham como antagônicos. Mas eu digo assim, ó, a única coisa que você não deve fazer é o altar de Lilith ser dividido com qualquer outra divindade, a não ser Lúcifer. Mas de Exato. resto, não tem antagonismo, gente. Sabe? Isso é psique, isso é coisa do Não tem. cérebro. Como assim? Se Vamos colocar supor, Lilith com Pazuzu, se colocar Lilith com Pazuzu, dá uma merda. Dá porque uma não é merda. Soraya. O que era Lamastu para que hoje é Lilith? Como que eu vou dizer que é exatamente a mesma energia se ela se Não fragmenta ao é. longo das eras e hoje se torna uma só? Não é. Até Lamastu, que hoje talvez não seja mais tão cultuada como Lamastu, veio esse fragmento de epíteto através de Lilitu, Lamastu e várias outras entidades e divindades que foram criadas a Lilith. E E hoje a uma gente coisa que as pessoas têm que se atentar é não misturar os panteões. Por tem, exemplo, mas Lamaxitu e Pazuzu são do mesmo panteão. Eu não posso, mas aí você tem que entender a história deles. tem que respeitar a cultura também. Pazuzu subjuga Lilith. Pazuzu tira os poderes de Lilith. E como é que você vai cultuar Lilith junto com Pazuzu se Pazuzu tira os poderes de Lilith? Mesmo eles sendo do mesmo panteão. Não tem como. Tem Não que tem ter. como. Não adianta. É por isso que eu digo que eu ainda falo, só aceita a Lúcifer por conta da ascensão através do conhecimento da luz. Ela é as sombras, ele é a luz, não é antítese. As pessoas têm esse costume de associar a antítese ao contrário. É o contrário que Uhum. batem, porque são um contra o outro. E não é. A luz e a escuridão, elas sempre existiram de forma unânime, gente. Se não existe um lado, não existe o outro, né? O que está em cima também está embaixo, né? Exatamente. A gente entra nas leis herméticas. Sim. Das correspondências, das polaridades, exatamente. Então, quando a gente vai cultuar uma divindade, a gente tem que estudar sobre qual panteão, principalmente escolher primeiro um epíteto. Por exemplo, Lilith tem vários epítetos. A gente já citou aqui Lamasto. A gente tem o epíteto de Lilith, ama Lilith. E a gente tem também o Lilith Lailiu, Lailiu, Ardat Lilith Lailiu, que é a mãe dos bricolacas, Lailiu, os bricolacas que são lá da Grécia Antiga, que são as criaturas, os vampiros, né, que deram luz aos vampiros europeus e lobisomens, são criaturas noturnas. Então, a gente tem que entender qual epíteto a gente está ressoando para começar a estudar sobre e cultuar sobre aquela visão. Tem Lilith Aracne também, Lilith Aracnídea, que ela tece as teias do destino, que é maravilhosa também. Eu até mencionei, eu vi uma vez na internet, no YouTube, ativação de arquétipo de Lilith. Né? Vocês já sabem a minha opinião sobre Mas ativação. Lilith não é um arquétipo. Mas Lilith não é um arquétipo, Lilith é uma potência, é uma Como consciência. arquétipo, com certeza a vida dessa pessoa tá maravilhosa, né? Não tem ironia. Mas aranha lâmina e não sei o que, eu disse, gente,
Como que as pessoas caem nisso, sabe? Romantizam até uma figura aracnídea, predadora. Gente, não tem como romantizar As algo que lâmias, não gente. tem, As cara. lâmias eram mulheres. As lâmias eram mulheres que comiam os homens, a carne dos É, homens e bebiam o sangue deles no meio do deserto. Os exato. viajantes, que era E eu, metade mulher e metade leopardo, alguma coisa é, desse mas tipo. e eu tenho até uma curiosidade, através de gnose, eu já vi alguns daimones da Horda de Lilith. Daimone que eu me refiro são espíritos da Horda, tá? Eu uso o termo daimone porque eu acho que fica mais fácil para não falar, né, para não falar espíritos. Sim, E sim. eu vi a tal das lâmias de Lilith, que são metade mulheres, metade corpo de cobra, sobrevoam em cima da gente e vampirizam as pessoas amando dela. Porque não é assim para você se conectar com Lilith. Amém, Não, amém, Lilith vem aqui. Não é não, assim. não, não, não. Não é Eu já assim. vi os bricolacas. Eu já fiz um trabalho com Nossa, Lilith Lail e vi os bricolacas. Olha, menina, tá, o negócio é babado, viu? tá mentindo. Eles são feios, tá? Os bichos. E eu vi essas Lilith lâmias e Arachnia é, também. Lilith Arachnia é metade, ela é metade de uma mulher meio deformada, meio monstruosa, e a outra metade aranha. É assustador. Quem tem aracnofobia é assustador, e a porque maioria das dá pessoas medo. né, falam de ver ela vermelha também, né? Ô, Soraya, olha que engraçado a psique, né? Que Sim, ela se faz presente na mente de quem tá ali tendo uma primeira contato, uma visão, é toda vermelha, com chifre, com rabo, com asas, né? Essa sim, sim. figura mais demônica, É, né? porque Para amedrontar. se conecta com um símbolo da É, psique mesmo, né? é, Uma coisa animalesca, uma coisa grotesca. é, Os chifres, que simbolizam também sabedoria, conhecimento, exatamente. simbolizam autoridade. Quanto maiores os chifres, mais autoridade aquele ser tem, mais poder ele tem. A cor vermelha, que simboliza alerta para a gente, simboliza perigo, simboliza o sangue. Então, tem todo um simbolismo na forma que ela se apresenta para a pessoa. Ou seja, ela pode se apresentar de formas diferentes para cada um. Aí que Então, tá, né? você pode Não, falar, pode falar. eu disse aí que tá a questão. Porque Sim, muitas pessoas falam, mas eu não vi Lilith assim. Essa Lilith que você tá falando não existe, mas como? Né? Como que a pessoa pode ter certeza se é uma gnose pessoal, se é um contato, e ela tem várias facetas, tem coisas que a gente nem sabe ainda que existe sobre ela. Que pode a sim, gente descobrir, não é? exatamente, exatamente. Mas uma coisa é fato, a gente não pode ignorar os dogmas do Exato, culto à divindade. Porque o não. que são dogmas? Dogma, por exemplo, é você acreditar que é uma energia feminina, Ok, que é uma energia predatória, que é ok, ligada que é ligada à lua, ligada à noite exato. e ligada ao sangue e ao caos primordial e a seres demoníacos, sim, que ela é mãe de seres não nascidos, Exato. tanto que tem tanto que tem os filhos dela, né, na Suméria, que ela pegava na Babilônia, pegava o sêmen dos homens à noite para Exato. produzir seus Os que filhos, falam, né, que etc. faziam isso por ela. Eram os lilins que coletavam por ela o Sim, sêmen, que levavam. depois vieram os sucubos e incubos da Idade Média. E, na verdade, os sucubos e incubos foram criados para encobrir abuso sexual dentro dos mosteiros, dentro das igrejas. Porque Olha, as freiras acabavam ficando grávidas, os padres acabavam tendo ejaculação à noite, e aquilo ali ficava feio para a imagem da igreja. Então, resolveram dizer que eram os incubos e sucubos que estavam abusando sexualmente das pessoas, dos santos, né? Abusando dos santos. infelizmente. Quando, na verdade, a gente sabe que, na verdade, havia orgias ali dentro, havia abusos, etc. E acabaram colocando a culpa nos Lilins, que acabaram chamando depois de sucubos e incubos, né? Mas os Lilins, interessante, que era feminino e masculino, eram seres femininos e masculinos. É, é Por interessante isso que pegaram e chamaram de sucubos e incubos. isso. Então, os E aí, dogmas são importantes não, para a gente cultuar. Porque se não seguir os dogmas, você não vai conseguir acessar aquela divindade. a gnose, É a mesma coisa, por exemplo, um dogma de culto aos anjos. Você está cultuando o anjo, você vai colocar sangue para os anjos? Não, porque o sangue ele é um elemento denso
Então você não vai colocar sangue no culto a um anjo. Já para Lilith, você coloca sangue sim, porque ela representa também o sangue. É um elemento que representa o A Akasha. caixa é Então tá ligado isso ao éter, então tá ligado ao culto a vital, Lilith. energia vital, etc. Exatamente, exatamente. O sangue menstrual, que representa a morte de um ciclo, algo que não vingou, não trouxe vida, né? Porque a menstruação nada mais é do que a ausência da fecundação. E aí Exatamente. depois o útero descama, porque está dizendo assim, bom, não nasceu vida aqui, então vamos sangrar. E ainda falar dos íncubos e súcubos só para as pessoas não acharem que a gente está dizendo que eles são só criaturas de Lilith. Não, gente. Não, Eles não aparecem são. em várias outras histórias, em épocas Eles e podem locais, se manifestar também como larvas astrais também. Como larvas astrais. como, por exemplo, o Daimon da Goethe Citri. É descrito como um espírito que produz ou cria íncubos e súcubos, tanto para o bem, né, no caso amoroso, quanto para o mal, vampirização. Não é Sim, só sim. Lilith. Eu não entendo muito bem de demônios assim da Goetia, não, mas eu acredito que Tá, sim, que amiga, até por os trabalhar demônios dizem. com a energia sexual, ele tem assim alguma ligação com seres que podem se alimentar de energia sexual. Isso aí é uma coisa até racional, né? Que a gente tem que Exatamente. levar em consideração, que tem que haver racionalidade dentro dos cultos também. Exatamente, mas aí, amiga, tem pessoas que não associam, né? Igual, por exemplo, dizerem que Lilith odeia homens. Ela odeia a humanidade, não E assim, só o homem. e, Ela odeia a humanidade. exato, E ela é um feminino dizer, sombrio. E se ela é um feminino sim, sombrio, e é um homem escroto, um homem babaca, que faz coisas erradas, que maltrata, que fere mulheres, vocês acham que qualquer divindade vai autorizar? Não precisa nem ser Lilith, não. não, não Nenhuma precisa. divindade vai gostar. A pessoa vai ser comida por qualquer um dessas divindades, ou qualquer uma dessas energias, Porque, né? olha, pessoas que cometem, vamos botar aqui a maldade, vou explicar na linguagem comum, né? O que é a maldade do ser humano? É você estar numa posição onde você possa causar danos a alguém que está numa posição inferior, seja qual for a situação. Por exemplo, um homem que tem mais força física do que uma mulher. Ele tem o potencial de causar dano a ela, porém é a escolha dele se ele vai fazer isso ou não. É certo? Não, não é certo, porque a mulher está em desvantagem. Exatamente. Então, a pessoa que comete covardias, por exemplo, maldade com mulher, maldade com criança, com animais, ela está vibrando ali no homo rubris, que é o inferior do ser humano. É aquela energia inferior do ser humano, igual mulheres também, né? Mulheres que causam danos a homens, a crianças, que maltratam crianças. Porque homem e mulher, a gente tem potencial para ser uma desgraça, tá? Independente do gênero. Então a questão é, as divindades, vendo a pequenez dessa pessoa, a miséria espiritual dessa pessoa que comete covardias, não tem dignidade nenhuma para se aproximar deles, para se aproximar de divindades de consciências tão superiores que veem isso como uma porcaria, um comportamento desse como uma porcaria, como um lixão de ser humano. Exato. Então, eles não vão se aproximar. Então, pode ser punido por Lilith, pode ser punido por Lúcifer, por Satã, ou por um demônio da Goetia. Então, independente, não é porque Lilith é uma força feminina que ela está responsável por punir homens. Mas, Ela pode punir qualquer pessoa. amiga, eu só vou te dizer que na minha concepção de Lilith, eu enxergo ela como um fator um pouquinho mais negativo em relação à figura masculina pela predação. Ah, sim. Que é perigoso você ser homem, ter todas essas características nocivas e tentar buscar um culto a Lilith, uma pactuação, né, um trabalhinho coletivo, um ritual individual. Uhum. É originalmente uma figura Predadora. predadora. E Sim. ela É o pegava. feminino Não, predador. exato, ela era feminino predador. Ela tinha os seus seres das suas hordas que predavam homens e mulheres. Sim. Mas a figura dela é somente predadora de
Homens, porque ela ia na questão sexual, justamente porque é o ponto fraco da figura masculina desde os primórdios da Sim, humanidade, gente. O sim, que que segurava um homem? Questões sexuais. exatamente. Um homem Exato. primitivo só pensava naquilo. O que que ele ia A imaginar? gente tem no Egito, que fizeram um achado arqueológico de uma revista pornográfica egípcia, Nossa, que tem lá todas as cenas dos atos sexuais. Eles eram bem já, depravados. já. Olha o alfabeto de Ben Sirá com as putarias que falou. O alfabeto de Bessirá está no chinelo, perto do que acharam lá do Egito. É isso aí. Quer responder as perguntinhas agora ou quer falar mais alguma coisa? Quem quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade, viu? Deixa eu ver que horas Tem são. Que bastante. a intenção não é a gente fazer uma live tão extensa, até porque você tem a sua mentoria, onde explica tudo mais aprofundado, e eu tenho também os outros estudos, que não tem um E, estudo específico sobre limite, mas posso dar algumas orientações, né? exatamente. Então, É, e A depende Soraya, da situação da pessoa, a Soraya tem mentoria de Desvendando a Mediunidade, que eu fiz essa sobre mentoria. mediunidade. Eu recomendo, Sim. eu fiz mesmo. Eu adorei de Porque é paixão, gente. importante, né, a gente É, trabalhar a mediunidade dentro dos eu cultos. adorei. Ô, Soraya, eu adoro o jeito que você fala. Eu acho que você ensina de uma forma que não tem como a pessoa não entender, sabe? Se a pessoa não entendeu, é porque ela realmente não prestou atenção ou que ela tem alguma dificuldade em compreender, porque você explica e você vai nas nuances de tudo aquelas possibilidades, etc. E, cara, eu Sim, adorei a ótima tem mentoria, que dar maravilhosa. todo o contexto do que vai explicar, Você, sim. você Eu tenho uma tem, amiga que diz que eu consigo deixar as coisas pesadas leves na hora de explicar. eu amiga. E também a mentoria de Desvendando Não, foi. Tem a do Oraculismo para Oraculistas, Sim, né? Que é ótima também. Tem a de Necromancia de também. necromancia Eu fiz também. essa. Ah, Essa eu é fiz. de necromancia você fez, E você fez. E tem a maravilhosa. de Santa Morte também, que é a Santa Morte dentro da mão esquerda, para quem quer cultuar a Santa Morte dentro do caminho da mão esquerda, e que quer trabalhar também com necromancia dentro do culto de Santa Morte também. E eu digo para as pessoas que tem que seguir uma sequência, né? Não pode cair de paraquedas, por exemplo, na mentoria de necromancia. Tem que fazer primeiro a sobre mediunidade, depois Exatamente. oraculismo para oraculistas, porque oraculismo para oraculistas não é só para você atender as pessoas, é para você desenvolver uma ferramenta de contato, de conversação ali com as divindades que você cultua. Exatamente. Por exemplo, você tem algum oráculo que você consagra para a comunicação com Lilith? Tenho. Eu tenho o tarô, que é o tarô. É o tarô dos Daimons que falam que tem a carta que representa a Lilith. Eu consagrei a ela e tem um pêndulo também que eu utilizo. Na hora Então, da é da quina. importante, não é? É importante ter um oráculo para comunicação com a divindade, não Exato. é? E é isso que eu explico também dentro do oraculismo para oraculistas. Não é só para você atender as pessoas como profissional. É É para verdade. você fazer conexão. Porque existe oráculo para você se comunicar com divindade, oráculo para você se comunicar com mortos, com ancestrais, com poderosos mortos. E depende também do sistema de magia que você pratica, depende do culto que você presta, da sua religião. Tudo tem ali as suas diferenciações Sim, para que você faça essa conexão de comunicação com as entidades e com as divindades. exatamente. Porque você não pode pegar um oráculo de Búzios e tentar se comunicar com por exemplo, deixa eu ver, uma divindade aí que não corresponde. Odin. Com Odin, na verdade, você vai usar runas, né? Não É, búzios. eu Então acredito tem que até estar de acordo com a para tradição ali. Lilith, Samael, Lúcifer, nada. Um búzios de orixá para oracular sobre Lilith. Eu não acredito que bata também. Eu não acho que dá para ver perfeitamente bem, né? O que você acha? Búzios você pode usar para se comunicar com mortos, com loas também do voodoo, com Exu e com Bagira. Tem um oráculo de ossos também que você pode mesclar ali com os búzios. Então, vai depender de que tipo de ser você vai querer se comunicar, para você entender com o objeto que é correspondente, né? Igual a gente vai fazer magia, ué. A gente não vai botar no altar coisa que não corresponde. A gente Exatamente. não vai colocar, a gente não vai colocar menta para Perséfone, porque Exatamente. menta era o nome da amante de Hades.
Era amante dele que Perséfone matou. Aí você vai botar menta no altar de Perséfone, você vai tomar a surra de Perséfone. Eu acredito que a correspondência seja uma das coisas mais importantes no culto, sabia? Porque você vai corresponder não só, vai corresponder o epíteto, vai corresponder o dia da semana, vai corresponder, né, a lua, vai corresponder tudo. A fruta, a comida, a bebida, tudo. Por exemplo, o altar de Lilith, uma das variações. Se você cultua Lilith aracnia, Lilith aracnídea, você vai colocar os elementos que correspondem e não pode deixar de faltar, não pode deixar de colocar teia de aranha. Exatamente. Você pode colocar ali uma aranha também, você pode dar uma... Sem esmagar a aranha, né? Você viu, pegou uma aranha morta, você vai lá, coloca ela inteira. Você coloca a teia de aranha, você pode colocar a teia de aranha em volta da estátua. Então, você vai seguindo a sua intuição baseada nos fundamentos do culto, nos dogmas do culto. Não é só pegar, vou botar um chapéu de bruxa na Lilith. Vou botar um chapéu de bruxa na imagem de Lilith. Né? Na Lilith Aracne. Como é que sentido que tem? Vou botar sapatinhos na aranha, porque... Eu lembrei Ai, meu Deus. Eu lembrei da aranha subindo na parede e ver a chuva. Galinha pintadinha. Nossa, tadinha. Botar essa música, o Eno de Lilith Aracnídea. Pra eu botar a Lilith, a dona aranha. Muito bom, cara. Muito bom. Adorei. Então, tem que ter correspondência dentro do culto. Outra coisa, aí você tem as suas mentorias, né, amiga? Você está com mais alguma mentoria para divulgar? Que você não tem. Sim, eu tô para gravar de magia com espelhos, ainda nem comecei a gravar. Você tem outras mentorias além da de Lilith? Então, eu estou em processo de produção de uma mentoria de feitiçaria planetária, que são básicos. Aprender a corresponder, né, amiga? O que é um feitiço correspondente, né? O que é magia simpática, né? O que a gente pode fazer com o que tem nas mãos e utilizar os astros ao nosso favor, né? O animismo também, né? O animismo, que é para... Porque tudo tem vida, né? Tudo tem vida. E como você vai usar a vida que tem naqueles elementos, né? Isso, e aí eu quero trazer essa versão da feitiçaria, não da magia cerimonial em si, porque a cerimonial a gente sabe como é que é muito complexo, para alcançar é muito difícil e tem toda a cerimônia, né? E para quem quer aprender tete a tete na prática, eu já estou gravando, né, a feitiçaria planetária, e aí eu também tenho plano de fazer uma mentoria sobre espelhos, mas amiga, eu acho que a gente poderia até pensar em alguma coisa aí, porque o espelho negro, né, a bola de cristal, essas coisas, é interessante para gnose, né? Com certeza. E não sabe não só para visualização, né? Porque muita gente fala de espelho para visualização, né? Mas através do espelho, usando ele como portal, você pode enviar energia e você pode puxar energia também. Você pode atravessar, fazer projeção astral através do espelho. Tem várias formas da gente utilizar o espelho. Exato. Igual, por exemplo, na demonolatria, né? Você trabalha com o sistema de Goetia? Trabalho com Goetia e também trabalho com demonolatria, porque Lilith, querendo ou não, dá para fazer um altar daimônico para ela, né? Não precisa ser então, você deve utilizar o triângulo e o espelho de manifestação, né? Exato. Eu tenho tanto um espelho, só espelho para Lilith, quanto tem o triângulo com espelho negro. Eu tenho essas duas formas. Porque eu não chamo ela só através da Goetia, né? Eu chamo ela através tem uma questão aí. Tem uma questão que muita gente confunde. Porque acham que trabalhar com Lilith é trabalhar dentro do sistema de Goetia. Só dentro Daimon, né? É complicado, porque tem gente que coloca o triângulo de manifestação da Goetia para invocar Lilith. E Lilith não está na Goetia. Não. E os nomes que estão escritos ali no triângulo, você pode, através da Goetia luciferiana, trocar os nomes, né? Trocar o dos anjos e botar outros nomes. Mas tem gente que pega o triângulo da Goetia, do sistema de invocação da Goetia, para evocar Lilith. Você vai subjugar Lilith para invocar Lilith. Aí é um tiro, né?
na cabeça, né? Assim, ó, o triângulo do Shem, que é o Shem Hameforrash, que é o nome explícito de Deus, que é do mito do Ben Sirá, onde Lilith Sim. pronuncia o nome explícito dele, e ali ela foge para o Mar Vermelho. Esse nome aí é os 72 anjos cabalísticos que a gente vê, né? Os 72 anjos Shem, que são os fragmentos desse nome, e lá ele está na Goetia mesmo. Pode ser. Eu não pratico a Goetia tradicional, eu faço uma Goetia híbrida, né? Eu mesclo tudo com as minhas práticas, porque eu acho assim que depois de um certo tempo, criar também, adaptar também é criar, né? Com Você certeza. adapta para sua prática e para sua realidade uma liturgia que você viu primordialmente de outro lugar e tá tudo certo. Sim, Funcionando, não trazendo problema para você e para seus clientes, tá bom, né? O problema perfeito, tá breve, perfeito. mas tem que ter Exatamente. conhecimento para Igual a mudar. confecção de Não oráculo. Igual a confecção de oráculo. começar dali 2 anos já querer mudar toda uma estrutura se você não tem conhecimento nem de onde aquela estrutura surgiu, né? Tem que ter um discernimento, tem Sim, que ter ética, né? Não pode fazer cagada. Mas assim, ó, gente, a Lilith, ela não é um daimon da Goetia. Daimons da Goetia exatamente. são dois espíritos compilados por várias figuras. Não foi Salomão que compilou essas figuras, Não. gente. Isso aí é uma falsa autoria a Salomão bíblico, né? A gente vê muito antes eles, muitas eras antigas, como Baal, por exemplo, na Sim, Cananeia, que era um deus, né? E que significa Senhor. Então eles já eram cultuados já nessas épocas e até mais antigas. Então a gente não tem uma origem certa deles. Beuzebu também, não é? Beuzebu, Senhor das Moscas. Ah, então, Beuzebu também. Era uma região. divindade. E aí o mito, né, é que Baal e Beelzebub e Zebub guerrearam entre si e um comeu o outro, virando Baal, Zebub, e assim, né, virando né, a figura que a gente conhece hoje. Mas não é bem assim que funciona, Mas gente. Isso aí são mitos. Beuzebu não é, não, Beuzebu não é Baal e Beuzebu não está na Goétia. Não está. Tem Baal na Goétia, Beuzebu não. Então, as pessoas às vezes acham até que por Lilith ser um demônio, estaria também na Goétia. Não, é porque assim, olha, Lilith ela é uma daimonesa. Eu uso esse termo daimonesa para determinar um demônio feminino que está em ascensão e não que não é um espírito inferior, e sim um espírito superior. Os daimons são seres híbridos, Soraya. Eles não são exatamente deuses e nem são exatamente Não, figuras. São nascidos também, mas eles são seres intermediários entre os humanos e a taumaturgia, exatamente. que é os milagres, ou seja, os pedidos que a gente taumaturgicamente transforma na Terra, né? Eu quero dinheiro, eles vão lá, trazem dinheiro para nós. Não assim, né, gente? Se você Curas também, todo curas, milionário. curas. Muita gente acha que Lilith não trabalha com cura. Muita gente acha que Lilith não trabalha com cura. Mas Lilith, sendo regente também da energia da morte e da Trabalha. destruição, ela consegue Ela sim programa trabalhar em cima do estágio de nigredo do ser humano, por exatamente. exemplo, uma enfermidade, e desatrelar da pessoa aquele estágio de nigredo da enfermidade. Ela pode Exatamente. estancar a enfermidade da pessoa. E É, isso é um trabalho de cura. Não é que exato. ela é a deusa dos milagres, etc., mas as pessoas entendendo como funciona, É que ela conseguem compreender que ela pode trabalhar com cura sim. amiga, ela transmuta todos os elementos. Terra, fogo, água Sim, e ar e a ET, a caixa. Se ela transmuta sim. todos os elementos, ela pode ser usada para maldições, para proteção espiritual, para prosperidade. Proteção espiritual. Tá aí uma coisa que a gente precisa falar. Ai, meu Deus, a gente precisa falar. Proteção. Gente, Lilith é ótima para proteção espiritual, para banimento. Por quê? Ela sendo Tudo. a mãe dos demônios, ela sendo a mãe dos demônios, dos vricolacas, dos lilies, dos incubos e sucubos, qualquer obsessor que estiver próximo a você vai ser comido. Essa é a lógica, né? Comido. Exatamente. Dentro dessa Vai ser. energia. Essa Então, se interpretação. você coloca, se você imanta em você a energia de Lilith, que rege, por exemplo, Lilith Lailiu, a mãe dos vampiros, que rege ali os bricolacas, um espírito obsessor, uma entidade que quer te atacar, vai tentar se aproximar de você, esses espíritos vão atacar, que estão ali ligados à sua energia, ao seu campo vibracional energético, eles vão atacar. E você pode trabalhar também com a magia teriônica, que é você se personificar ali em um animal predador, como por exemplo um lobisomem, um
um morcego, um vampiro, seres monstruosos. Você pode trabalhar com magia para sua imagem astral se transformar neste ser. E você pode trabalhar assim também para ataques, nas suas projeções, dependendo de qual lugar que você vai se projetar, qual plano você vai se projetar, você pode tomar uma forma animalesca para você não sofrer ataques ali, os outros espíritos ficarem meio ressabiados, né? Que monstro é esse? Eu não vou chegar perto, não. Vai ver, na verdade, é a gente. Mas muitos Exus fizeram isso, não foi? Fazem, Exus fazem. Exu Pantera Negra, Exu Morcego, eu já vi uma cobra. vez, Exu Cobra. Cara, eu frequentava um terreiro que tinha um Exu Cobra Coral. Que entidade maravilhosa, gente. Sabe? Que coisa legal, né? Da gente poder conhecer essas energias que eles ensinam pra gente. Porque foi dali que eu aprendi o que era isso, porque eu não sabia. Ué, mas por que uma forma animalesca, né? Aí a gente entende. Precisa para defesa e para ataque? Precisa. Coisa curiosa é o sigilo moderno de Lilith, né? Que tem um pouco do glifo de Saturno para mostrar a ceifadora, né? Que ela também ceifa, que ela também tem conexão com a morte, que ela tem conexão com a morte e a transformação, né? Para findar ciclos. Para findar ciclos é ótimo. E você pode fazer uma magia com ela nesse planeta, regido por esse planeta, e para fechar ciclos e colocar, inclusive, o sangue menstrual para ser o catalisador. Exato. E pode ser o sangue intravenoso também, não tem problema. Sim. Para ativar o sigilo, para poder ser o catalisador também. Porque o homem, coitado, vai usar o quê, né? O homem vai usar o sangue, né? Ou pode usar o sêmen também, né? Que é o sangue branco. Sexuais. Eu tenho muito tabu sobre o sangue porque eu vou ser sincera. Eu acho que as pessoas são muito irresponsáveis hoje com a sua própria magia. São. Então eu não abordo muito isso e digo que é complicado. Perigoso, não porque eu tenho preconceito, tá? Eu não tenho. Mas porque eu Mas dependendo de quem vai ouvir, é complicado. Exatamente. Porque a pessoa vai achar que pode fazer de qualquer jeito. Mas abertamente eu falo um pouco, justamente pela falta de conhecimento que as pessoas querem ouvir o que a gente está fazendo aqui. Elas não querem buscar o livro que a gente citou, por exemplo, né? Entendeu? Então é complicado, né? Por isso que eu não falo muito, mas eu acho super válido tanto fluidos sexuais quanto o sangue para entidades que você cultua, se aquilo for um culto sério, se você se comprometer com aquilo mesmo. Porque é você criar um canal, né? Você abre um portal entre você e a divindade ali diretamente. Você cria ali, ó, uma linha, pá, entre você e ele. E é muito interessante porque às vezes a gente não sabe como chegar até a divindade e acha que é a divindade que vai vir aqui nos atender, né, amiga? Não é assim que funciona, né? Imagina, a Lilith vai sair de onde ela tá para vir falar comigo. Quem não. Sem contar que tem os emissários também. Exato. Tem os emissários da divindade. Mas só para não esquecer essa parte, só para fechar sobre a magia sexual, a gente tem que tomar cuidado também pelo fato de que existem pessoas que utilizam a magia sexual para cometer crimes. A gente tem que lembrar disso. Então, às vezes, um sacerdote ou uma sacerdotisa pega uma pessoa leiga, um neófito, que é extremamente leigo, e fala, olha, a gente precisa fazer uma magia sexual aqui para você se pactuar com Lilith. E acaba abusando dessa pessoa. Gente, não tenham medo de denunciar, porque esse tipo de atitude não é correta. A tua magia não é assim que funciona a magia sexual. Não. E você tem que tomar a iniciativa de querer, não o sacerdote que tem que te induzir a querer aquilo. Não pode. Você pede algo, você faz com o seu parceiro. E geralmente tem que ser 2 sacerdotes. Os 2 têm que ser sacerdote. Os 2 têm que ter conhecimento de como manipular a energia sexual. E tem que ser parceiros fixos. Não podem ser pessoas aleatórias. Porque senão não dá certo. Não dá certo porque vai ter intrusão de outras energias. E vai desandar o ritual. Os miasmas, as de baixo escalão que eles estão ali vampirizando as energias, eles vão direto em pessoas assim, eles vão em casos assim. Eles já ficam à espreita, gente. A gente acha que não. Ninguém observa nós. Calma lá. Uma coisa é você ser o escolhido da deusa.
que isso não existe. A outra Não. é utilizado, sugado, ser alimento energético de espíritos que se alimentam dessa energia. Gente, tudo é energia. Sim, Tudo em nós é energia. Essas energias comem. E o que elas comem? sim. Energia. Sim, exatamente. Então, se você faz uma magia sexual que não está bem fundamentada, não está bem ancorada e não está sendo manipulada corretamente aquela energia, porque a partir do momento que você começa a magia, por isso que é importante, né, você preparar o ambiente, você se preparar para chamar, abrir esse portal, né? Você está abrindo o portal. A partir desse momento já vem coisas em volta. É como se acendesse uma luzinha no escuro. E aí vem esses seres enxergando essa luzinha e vão até o ritual. Acontece, às vezes, a gente está em projeção astral e vai parar no meio de um ritual. Aparece e aparece. A gente tá no onírico. Ainda do ritual. Já aconteceu comigo. Então, ó, fiquei até arrepiada. Às vezes a gente tá no onírico passeando, de repente caiu num ritual. Opa, que ritual é esse aqui? Que é isso? O que tá acontecendo? E é a vítima da história. Eu já passei por isso. Eu conheço muita gente, inclusive a Isa também. Já sou eu que tava no ritual, você tô assistindo um ritual que não tem nada a ver. O que é isso? Não, eu já. Acontece, gente. Acontece. Se até a gente é atraído no plano onírico, imagina os seres que já estão desencarnados, né? Então, Exatamente. qualquer rito que a gente começa, qualquer ritual, é uma luzinha no escuro. Exatamente. A gente queria fazer banimento antes de cultuar uma divindade, né? A gente tem que saber o que é um banimento, a gente tem que ter uma noção de magia, porque uma coisa é você. O Estevão aqui também falando, ó, que já aconteceu com ele. Nunca soube por que isso acontecia comigo. A gente é atraído. Tá rolando um ritual, a gente é atraído. Exatamente, porque semelhante atrai semelhante. Se você tá buscando, é como eu digo, não ache que quando você se depara com uma divindade, uma entidade, ela não vai te conhecer. Não é só você que ela vai, não é você que vai conhecê-la. Ela também vai te notar e o que está em volta dela também vai te notar. E se você não souber se proteger, você vai, ó, bonitinho. Exatamente. Exato. Olha, eu vou até contar uma experiência aqui, viu? Um caos que foi com Lilith Arachne, né? Eu tenho pavor de aranha, né? Mas, enfim, ela apareceu para mim e foi na seguinte situação. Eu estava dormindo e aí eu fui parar num lugar que eu conhecia esse lugar, só que ele estava diferente, porque no astral fica diferente, né? E estava, assim, bem insalubre o local, tinha animais peçonhentos, tinha escorpião, tinha cobra, tinha aranha, tinha um monte de teia de aranha, e nesse local costuma ter, no físico, costuma ter um monte, é tipo um lugarzinho abandonado, sabe? E eu conhecia esse lugar. Sim. E aí, eu entrei nesse lugar, estava tudo meio escuro, cheio de poeira. Eu entrei e estava escutando vendo uma movimentação de vultos e tudo. Eu falei assim, gente, que eu estou fazendo aqui? De repente, eu olho para o canto, assim, de uma parede a outra, na quina, assim, sabe? Do canto da parede, lá em cima, Lilith Arachne. Uma mulher meio deformada e o restante do corpo de aranha. E ela telepaticamente falando para mim, eu queria te mostrar isso daqui, ó. Aí, quando eu virei o rosto, tinha uma pessoa fazendo um trabalho para mim com Lilith Arachne. E eu falei, e eu conhecia a pessoa, eu sabia que era a pessoa. Você vai desconfiar quem é, né? E eu estava separada dessa pessoa. Você vai saber quem é a pessoa. Eu sei quem é. Aí, então, aí eu falei, ih, tá fazendo merda. Ela falou, só queria te mostrar. E acordei, né? Aí, um tempo depois, eu cheguei pra pessoa, ficou tudo bem entre a gente, cheguei pra pessoa, e aí, você tá fazendo muitos rituais? Aí a pessoa, não muitos, só alguns, assim, você tá trabalhando com Lilith direitinho? Teve um dia aí que eu tirei pra trabalhar com Lilith, que não sei o quê. Eu falei assim, interessante, com Lilith Arachne? Aí ele, com Lilith Arachne. Eu falei assim, você não botou meu nome não, né? Cara, assim, eu faço... Aí ele ficou com 2 olhos arregalados, falando, não era pra mim, muito. Mostra, é isso que eu queria falar sobre
ela, ainda bem que você falou isso, amiga, porque ela mostra a verdade. No plano Ela onírico, no plano onírico ela escancara tudo. Escancara tudo. no plano onírico. Cara, eu tive uma cliente minha que ela queria cultuar, eu falei, olha, vai estudar primeiro, vamos conversar. E ela foi, por conta própria. Eu só dei umas dicas. Eu digo, o trabalho é teu. Eu só sou a pessoa que tô aqui só caso você esteja fazendo cagada. Aí tá, eu falei, vou consagrar ayahuasca. Falei, vai. Pois a mulher disse que chegou no ayahuasca, já não chegou bem. E Só que ela não sabia de nada. Nada em relação a, assim, vou oracular com Lilith. Ela não fazia. Ela só começou aos pouquinhos a conhecer energia, acender uma vela ou outra e tal. E tava tudo indo bem até esse fatídico dia. A mulher disse que quando ela tomou a ayahuasca e ela deitou, ela foi transportada na hora para um lugar tão denso e tão. Parecia que tinha umas nuvens vermelhas, um negócio que parecia que ia desintegrar o corpo dela. Eu já fui lá. Parecia que ia desintegrar, que ela não conseguia ficar em pé direito. Lilith veio e falou que não era pra ela estar lá, que lá não aceitavam ela, que lá eles só chamavam Deus e não sei o quê, que não era pra ela estar lá. tomou um esporro. Tomou um esporro. Exatamente. Que não, lá ninguém aceitava ela. Então, se não aceitavam a divindade que ela cultuava, não tinha Não era o por que lugar ela. dela. Sim, sim. Ela Exatamente. levantou, deu um jeito de ir embora e nunca mais consagrou a ayahuasca. Gente, Lilith trabalha muito no plano onírico. Ela traz revelação no plano onírico. É porque ela Ela é traz regente muita da revelação. Gamaliel, gente. Gamaliel é o lado obscuro da lua, sabe? Exatamente. Exatamente. Então, se você não sonha com Lilith, tem alguma coisa errada aí no seu culto. Ó, tem uma pergunta No aqui que eu seu achei. nível. Ó, a Isa Eu menciono. fez uma pergunta. Oi? Desculpa, meu bem. Pode falar. Não, Eu falei, tipo, você ia comentar. da Você ia... quimiognose, plantas de poder. Sim, a quimiognose. Mas a Isa fez uma pergunta lá em cima interessante. Ela perguntou se é possível cultuar Lilith sem nenhum epíteto. Olha, de começo, pode sim, sem nenhum epíteto, pode usar aquela imagem comum de Lilith, né? E começar ali o culto, mas em determinado momento você vai inclinar para um epíteto dela. Conforme você vai estudando, você vai se aproximar de um epíteto, vai afunilando, o culto vai se afunilando. Eu digo que é uma demonolatria porque o básico da demonolatria, para quem conhece, sabe o que é, né? Eu acho que são coisas que a gente não vai ensinar abertamente assim, mas fazer o básico na demonolatria funciona com Lilith. Sim. Funciona tão bem quanto, né? Você usar ali as figuras que representam ela, usar ali as correspondências dela, padrões, né? E tá tudo certo, funciona muito bem. Eu cultuei ela assim durante anos. Eu falei para vocês agora, a Soraya ouviu também. Eu romantizava a Lilith durante muitos anos, até eu começar a conhecer ela um pouquinho mais, estudar. Mas ela mesma foi te guiando. Ela mesma vai te guiar. E essa história de romantizar que eu falo não é negativo, tá? O importante é a gente saber quem ela é, sabe? Sim. Porque a ignorância para as divindades é uma bênção. Gente, quando você não sabe, você é ignorante, eles não vão te punir. Não. Você não é punido por saber. Mas você é punido por Mas aí eles vão se afastar de você se você permanecer no comodismo e na ignorância. Porque o que é raso, o que é superficial não condiz com a energia profunda que eles têm, né? Imagina, já é um demônio, já é um ser de baixa densidade, não no sentido negativo, um ser que vai lá, como diz o menino ali, falou do Carl Jung, né? Das raízes profundas, que eu queria falar um pouquinho da árvore da morte, que eu acho bem interessante, né? Das raízes profundas, né? Onde a queda nasce a árvore da morte, a primeira que leva a queda do homem. É maravilhoso isso, gente. Quando a primeira vez que eu li isso, eu chorava igual uma criança. Eu não acredito. É emocionante, né? É emocionante. Claro, a gente vê isso em gnose, Soraya. Olha, você não sonhou? Aí imagina, a gente vê isso, eu via, eu sonhava com aquelas coisas, mas eu não sabia o que era. Quando eu vi que tem informação sobre, eu chorava igual uma criança. Eu não acredito que eu vi isso. Realmente é isso, eu tô no caminho certo. Eu sou foda, sabe? Eu sou escolhida. Mas depois passa, né? Óbvio, né? Passa a euforia, né? Exatamente. Mas é muito... Mas essa questão da queda do homem, por exemplo, ela foi propícia. A queda do homem foi propícia. Para quê? Porque o homem só teve a sua queda por conta de obter conhecimento
do bem e do Então, mal. através do conhecimento. Exatamente. Ah, Ele outra estava coisa. ali em Daat e caiu para Malkuth, né? Então, a partir desse momento que o homem foi tendo a oportunidade de desenvolver autonomia no seu caminho espiritual, no seu desenvolvimento Por que espiritual. eu tinha utilizado a maçã, a cobra, nas ritualísticas com Lilith? Para representar o pecado original, sim. Para representar. A gente sabe que o fruto não era uma maçã, né? A gente Não, sabe que o gente, fruto é não era uma uma maçã, simbologia. mas é uma simbologia. É uma simbologia. Você pega essa simbologia da maçã representando o que não é o pecado, no caso. O contrário do pecado é o quê? É o prazer. Então aí você utiliza Sim, a maçã como figura de prazer, de amor, ou de auto-amor, ou daquela conexão ali com o que é doce, com o que é prazeroso, né? E a sim, sim. serpente é interessante. Eu gostaria que tu falasse, amiga. Eu acho lindo quando tu fala sobre a serpente. Por que a serpente? Olha, a gente tem a escola gnóstica dos Ofitas, né? Que trata a serpente como um símbolo principal que trouxe ao homem essa possibilidade de sabedoria. A serpente é cultuada dentro das escolas ofitas, porque ela é um símbolo de sabedoria. Então, quando a gente tem a serpente, que no caso seria a ligação de Samael e Lilith para fecundar a Eva, a gente não vê Eva, no caso, como algo que foi corrompido, porque Eva carregava a centelha divina e quando ela foi gerando Caim e Calmana, ela também foi acordando essa chama negra nela. Então a mulher não é condenada porque foi seduzida pela serpente. Muito pelo contrário, ela compactuou com a serpente. Ela compactuou com Samael e Lilith, porque ela já tinha aquela inclinação nela de expandir, de obter o conhecimento. E aí depois Lilith não, Eva ofereceu o conhecimento a Adão. Mas foi graças à serpente, e a serpente Ela, é um símbolo de sabedoria. ela que anda É pelos túneis, né, amiga? É a serpente que leva a sabedoria pelos túneis. isso, tanto que a serpente tem até um desenho, né, da árvore da cabala clifótica, da árvore da morte, onde a serpente está entrelaçada ali. Então, a serpente simbolizando o conhecimento é a trajetória do nosso conhecimento sobre as esferas, sobre as clifas, né, sobre as cascas, onde a gente vai desbravar através do conhecimento essas energias, essas emanações do outro lado. Porque nas clifas não significa que são os demônios em si ali, mas sim a manifestação deles, a emanação deles. Eles não residem nas clifas, eles emanam através das clifas. Exato. E às vezes aquilo ali, aquela imagem é uma forma lúdica de você ver, enxergar o que Isso, que olha, isso aqui é isso, aí, né? Mas é de forma lúdica, para a gente poder entender. Porque como é que você vai entender um sentimento, uma emoção? Como é que você vai é muito visualizar um. abstrato, né? É muito Exatamente. abstrato. Isso Até mesmo. porque, até porque as forças do outro lado, os deuses do outro lado, eles são amorfos, eles não têm forma. Exato. A forma, ela está para o que é limitado, que é o plano causal. O plano causal necessita de formas. Então, muitas dessas forças do outro lado precisaram, digamos assim, se personificar para que a gente concebesse a existência deles, né? Então, Exato. existe sim a necessidade de um simbolismo, porém não significa que eles têm essas formas do outro lado. Lá do outro lado nada tem forma, só Exato. energia, não tem Exato. forma, né? E por isso o símbolo da serpente, que é um símbolo, é uma forma que Exato. Lilith e Samael tomaram. E a gente não sabe dizer também se foi especificamente uma Não serpente. Assim como sabe? a gente não tem como dizer que foi um fruto Exato. especificamente. É tudo simbologia. É tudo É tudo simbologia simbologia. e correspondência, né? Correspondência. É a mesma coisa com símbolos planetários. Como que a gente sabe que aquele símbolo é aquilo mesmo, né? Aí, uma das coisas mais práticas para a gente entender os símbolos e a simbologia que aquela energia transpassa é através da gnose. Sim. Você, através do culto, você pedir para aquela entidade, como os anjos fizeram e fazem, os daimons fizeram e fazem, Lilith fez e faz,
mostrar o seu símbolo gráfico, o seu nome, Sim, seu os sobrenome, a sigilos. camada energética que trabalha. E por isso Sim. existe isso. Porque como é que nós ia saber quem ela era quem? Eles não têm Olha, forma. eu já vi, para você entender a importância de a gente compreender até as origens dos símbolos, eu já vi pessoas colocando no altar de Lilith o sigilo de Lilith do satanismo anticósmico, sem a pessoa entender que aquela manifestação daquele sigilo é do satanismo anticósmico. E fazendo amarrações amorosas neste altar com o sigilo de Lilith, que representa essa força do anticósmico. Então, é importante compreenderem cada sigilo. De onde que veio esse sigilo, de qual tradição, de qual culto, de qual linha. Não é que a gente é chata, não é que a gente é chata e fica, tá errado, olha lá, que não sei o que. Não, não é isso. É para que as pessoas não repliquem isso. Não se Porque muita gente prejudique. vê e replica. Tem gente que vê na internet, dá print e fala assim, vou montar o altar assim, gostei desse altar. Mas não sabe o que significa nada. Não sabe o Não, que eu já significa. vi um caso, deixa eu te contar. Eu vi um caso de uma bruxa, e eu não vou mencionar, né? A gente sabe que para não tomar processo. Brincadeira, Sim. não vou mencionar, não. Mas fazendo um ritual de amor, chamando Ardalilith, gente! Gente, De amor Ardalilith da tem Lilith marido. destruidora. Sem marido e destruidora. Como Sem assim? Você marido. vai trabalhar com amor? Sem marido. Aí você vai puxar um marido pra Aí o pessoa. caso Guarda veio pra mim. Lilith. O caso veio pra mim, tá? Por isso que eu sei. A Isa acabou meu relacionamento depois que eu fiz um ritual com Lilith. Quando eu fui ver a mulher falando Ardalili, não sei o que, Ardalilith. Eu falei, o que é isso? Aí ela assim, foi o ritual que ela fez, né? Eu falei, pois é, infelizmente não tá certo. Porque provavelmente foi essa energia de Lilith sem maridos, Lilith predadora, Lilith destruidora, que acabou com a tua relação. Se tu Exatamente. A gente tem que lembrar era também que boa, tem um arquétipo de Lilith jovem, tem um arquétipo de Lilith anciã, assim tem. como a gente tem de Hecate também. Hecate tem uma porrada de epíteto. Hecate é E maravilhoso. Lilith também. Então as Lilith pessoas têm que ficar atentas a isso, é. porque senão dá ruim sim, e depois para consertar é muito difícil, E sabe muito o que, difícil. o que eu digo? Ao invés de você ir lá no Pinterest e pintar um sigilo que você não conhece, ou pegar um livro de satanismo anticósmico e printar, porque você viu alguém falando, você pega, faz um culto a ela, pede em gnose um símbolo que seja só seu e dela. Lilith, por Sim, favor, eu quero para tal coisa. Vai lá em gnose isso, e consegue essa gnose, consegue esse símbolo, ali tá válido. Mas não exatamente. replique coisas aprendidas pelos outros. Antes de saber o que é. Porque pode dar merda, gente. Muita merda. Né? Muita. Sobre falar sobre gnose ali, né? De você entrar em gnose. Gente, olha só. Eu não sou contra a quimiognose. Mas eu tenho um Ah, porém. sim, vamos falar da quimiognose, sim. Sabe o que eu acho? Eu acho que é legal a gente entrar em gnose por conta própria sem a quimiognose. Por Sim, quê? Porque como que você vai saber o que você vai conseguir alcançar sozinho? Se você vai depender ali de um químico para isso, seja a bebida, como o absinto, que era falado como a bebida dos deuses, a bebida também é o sim, meio, tá? Ou seja, sim, os entorpecentes. Eu acredito assim, não tem, né, na minha ideologia não existe o que é certo e o que é errado, né? Fumar maconha é errado, a tomar pessoa uma faz breja não o que ela é errado. quiser. Exatamente, a pessoa fuma, a pessoa fode, ela faz o que ela quiser. Sim, A vida é dela, mas eu acho importante a pessoa ela conseguir entrar nesse estado alterado sozinha, sem o sim. uso de um. Se Porque quiser é usar, bom que ela sem essa alteração química, ela vai exercer mais controle sobre a consciência dela. exato. Porque se você está com a consciência alterada, dependendo da sua neurologia, dependendo da química do seu cérebro, pode dar muito ruim. Você pode ter uma convulsão, você pode ter uma crise, você Exato. pode surtar, você pode desenvolver psicose, você pode ficar psicótico. Você pode ficar psicótico. Pode. São químicos que não têm dose segura, não É, tem dose segura, porque cada organismo funciona de um jeito. é, Não tem dose segura. Ou seja, além de você correr riscos de saúde, você corre riscos também
de você não controlar a situação, o ritual ali, não estar ciente, consciente do ritual, e você ir parar em outro lugar. E Exato. que não vai ser bom. Eu acho que se você já faz isso e sempre deu certo, ok. Agora, se você não conhece nada do assunto e Não quer aprender a entrar, faça. eu não, eu não Não faça. aconselho. Eu prefiro que não faça e dizer não faça, ser cagadora de regra, do que eu ir falar faça e depois ver que a pessoa veio falar Exatamente. deu merda. Parei no Exatamente. teatro. Eu não quero isso pra ninguém. Eu não desejo isso pra ninguém, sabe? Porque quando eu era criança e eu via coisas, eu achava que era esquizofrenia. Por quê? Porque eu não tinha esse discernimento que eu tenho hoje. Então eu fui pra Sim. muitos tratamentos, gente. A minha mãe vivia comigo em tratamentos psiquiátricos, psicológicos, até eu entender que o psiquiátrico e o psicológico estando equilibrado, aí eu posso considerar o espiritual. Uhum. Demorou. Eu fiz um vídeo recentemente falando, né, da similaridade do problema mental com a mediunidade. Eu vi A esse vídeo. mediunidade, a mediunidade é uma forma de problema mental, por quê? Porque são os mesmos sintomas. São os Exato. mesmos sintomas. Por isso que você tendo problema mental, ele pode ser agravado se você trabalhar a sua mediunidade sem orientação. Exato. E se você trabalha a sua mediunidade sem orientação, você pode desenvolver problemas mentais. Exatamente. Uma coisa está ligada à outra. É muito, por isso que é difícil às vezes a gente separar. Mas para entender o que é uma coisa e o que é outra coisa, tem que fazer sentido. Uma visão espiritual tem que fazer sentido com a realidade, tem que casar direitinho com as coisas que realmente É estão igual o Scrying, acontecendo. é método de visualização. Como é que você vai saber que o que você está visualizando é fruto da sua mente e é fruto da Então, porque tem que fazer espiritualidade? sentido. Tem que Exato. fazer sentido. Por exemplo, você está fazendo um trabalho com Ardhat Lilith. Com Ardhat Lilith, não, com a Lilith Arachne. Você vai ver um unicórnio? Você, né? Não deu certo a invocação, ele chamou alguma coisa errada. Esse é um exemplo assim super básico, um exemplo super básico e bem objetivo. Agora, se você está fazendo um ritual de ayahuasca e você começar a ver coisas, igual aconteceu com a sua amiga, né? Com a sua cliente, que foi parar lá tipo um lugar parecendo um umbral, Exato. E uma divindade ali mais densa conversando com ela. Não é uma divindade que está ali dentro da egrégora do ritual do ritual de ayahuasca. Uma Ayahuasca, não. divindade dessa não se faz presente lá. Exato. E aí, Então, ela ela foi retirada dali. Ela foi retirada, a consciência dela foi retirada dali. E só fez sentido porque ela já tinha contato com Lilith, né? e fez sentido ainda o relato. Eu vou te mandar depois para você ler, que eu tenho até hoje Sim. gravado tudo que ela contou sobre como foi a experiência dela. Ela se sentia quase se desintegrando no local que estava. Mas a divindade, no momento, dizia: ninguém me aceita aqui. Ninguém me respeita aqui, tu tá trabalhando comigo. Tá maluca? Sabe? Tu tá maluca? O que é que tu tá pensando da vida? Não com essas palavras, mas Uhum. mostrando para ela que quando você se compromete com algo, você é notado por aquilo também. Aí que muita gente acha, né? Aí que muita gente acha, Isadora, que dá para você trabalhar com a árvore da vida e a árvore da morte ao mesmo tempo, que acha que dá para você cultuar divindades demiúrgicas e divindades anticósmicas. Não dá, gente. É uma coisa ou é a outra. Não tem como você seguir dois caminhos. Não tem Não, como. não, eu não acredito nessa ideologia do caminho do meio, Soraya. Não, Sabe? também Não não. acredito Também nisso, não. Soraya. Que eu vou pegar os dois e abraçar os dois e vou. Um dia eu cultuo o Demiurgo, outro dia eu cultuo o Shen. Não, Não, poxa, como assim? não tem como. Sabe? Não dá. Não Não dá. dá para um dia não dá para um dia você cultuar Lilith e no outro dia você tá lá na procissão de Ave Maria. Não tem como. Como? Não tem como. É isso aí. Gostei muito, Olha, gente. deixa eu ver aqui que horas são, ó. A gente já pode caminhar para finalização Deus. e, e perguntas, as pessoas deixaram, acho que a gente já respondeu, né? As perguntas que deixaram. Então, vamos para a finalização, né? Qual é o recado que você deixa para as pessoas que querem conhecer Lilith ou que já conhecem e querem se aprofundar no culto, além de ter que fazer a sua mentoria? Eu digo, primeiro de tudo, gente, respeito. Respeitar a si mesmo e respeitar qualquer coisa que você vai estudar ou cultuar. Acredito que a gente tem que ter experiência, mas não é experiência só dentro da magia. É experiência com
qualquer questão que envolva a sua responsabilidade em relação a outra coisa, né? Eu vou cultuar alguém, eu vou cultuar algo, eu vou me dedicar a a espiritualidade, seja Exu Pombagira, seja Lilith, o que for. A gente tem que ter responsabilidade. É o recado que eu passo, Soraya. Não tem muito o que eu falar, sabe? Lilith é muito perigosa, densa. Lilith não é para qualquer um, ela não aceita qualquer um. Ela não é amiga de infância que vai aparecer no café da manhã Exatamente. falando no seu ouvido coisas, né? Porque a maioria das pessoas falam que ouvem de ouvido, né? Eu nunca ouvi Lilith nos meus De ouvidos. ouvido. Ela fala mais no onírico mesmo. Exato. Ela fala no onírico. Ah, pacotes com temas de estudo. Ah, Sim, tá. a questão de pactos, né, que a gente acabou não se aprofundando, mas você deu um bom exemplo no início do que é se pactuar, né? A mensagem que eu deixo é: não forcem uma chave numa fechadura que não é da sua porta. Não adianta você querer se aproximar de uma divindade, aqui no caso a gente está falando de Lilith, sem você se reconhecer naquela força, naquela energia. E não adianta tentar moldar igual massinha de modelar a imagem de Lilith para caber para você. Não adianta. Lilith é o que é e não tem como você transmutar ela, modificar ela para caber no que te agrada, para que você passe a cultuá-la. Não force isso. Inclusive com relação a pactos. Se você entende a natureza de Lilith e passa a cultuá-la, você já está se pactuando com ela. Existem alguns rituais que marcam esse compromisso. Ritualísticas, onde você vai colocar seus fluidos, sua impressão energética, onde você vai evocar Lilith para que ela se manifeste e receba a sua dedicação. É um rito de dedicação, onde você está se comprometendo a cultuá-la e assim você sendo portal para que ela se manifeste no plano físico, no plano causal. Ou seja, não adianta um sacerdote pegar lá na casa dele, no altar dele e falar: vou te pactuar com Lilith. E não adianta você achar que sem conhecer o culto vai se pactuar e está tudo certo, não precisa cultuar, não precisa cuidar de altar, não precisa estudar, não precisa fazer ritualísticas. Ritual, gente, significa repetição, são ritos de repetição. Daí se faz o ritual. Então, você tendo ritos de repetição, cada vez mais você vai se aproximar de Lilith, cada vez mais ela vai se manifestar através da sua consciência, da sua psique, das suas atitudes, do seu comportamento. E aí sim você estará pactuado com Lilith. Não adianta escrever o nomezinho, cartinha, selar com sangue, queimar no fogo e falar: pronto, estou pactuado. E não fazer absolutamente nada de rito com Lilith. E achar que o outro lá, não, o sacerdote tem autoridade espiritual, ele me pactuou sim. Não, A distância, cadê a não é energia, assim. né, no teu corpo físico? Porque o povo esquece que pacto tem a ver com o que é físico também, né? O pacto, firmar um pacto, vou dar as mãos, isso é um pacto, Sim, entendeu? Você sim, se comprometer fisicamente com algo. Né, sim. me comprometo, é um pacto, tá Você firmado. pode colocar Não, seu cabelo, você pode colocar unha, você pode colocar sangue, você pode colocar sêmen, você pode colocar fluidos seus. E você evocar Lilith e fazer o pacto de acordo com o que você tem que sentir. Você tem que sentir aquela energia passando por você. E é maravilhoso, né, quando a gente evoca e a energia está passando na gente. maravilhoso. E a gente treme dos pés à cabeça. Até fica difícil da gente soltar as palavras, E a voz fica embargada. eu tonta também, me dá tontura. Tontura Dá tontura, a visão fica embaçada. é muito engraçado, porque é uma energia E muito a gente pesada. tem que se concentrar na É, manipulação da energia, no intento, porque senão a gente desconcentra, porque é tanto efeito físico que dá que a gente pode se desconcentrar e perder o intento ali que a gente estava colocando, né? verdade absoluta. Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com ela passam por coisas muito parecidas. Ah, eu Sim. tive uma visão dela assim, pô, eu também tive. Aí fulano, gente, foi assim que eu vi. Aí, eu tive uma cliente agora que mandou pra mim esses dias. Isa, olha, eu quero fazer a mentoria e tal, mas eu tenho uma dúvida. Ó, Lilith fala no nosso ouvido. Aí eu perguntei, me responde pra mim. Você trabalha, cultua ela, há quanto tempo você já tá no processo de culto a ela? Ah, 2 anos.
Quando foi que ela falou no teu ouvido? Nunca. Aí eu falei, ela também nunca falou no meu. Tá respondido? Então, pois é. É mais Não, fácil ela aparecer em sonho. entendeu? Porque assim, tem coisas que é do nosso. Às vezes é uma pombagira falando, né? Às vezes é uma Sim, entidade ali, o a gatosaika da emissário, pessoa, pode ser um emissário. o Sim, espírito superior dela ali, né? O guia dela, sim, enfim, pode. qual ele seja. E os emissários, eles podem ser tanto desencarnados quanto não nascidos. Podem, Tem essa podem. função de Quando eu, fazer o leve trás. quando eu falo da Goethe, é muitas vezes os legionários, os legionários daquela egrégora que estão ali presentes no teu ritual. E não Baal ou Astaró e etc, né, gente? A gente é um pouco limitado ainda para ser o escolhido, né? A gente tem que Ah, se não, botar lá um pouco. escolhida a gente não é, não. Escolhida a gente não é, não. Mas o fato é que a gente nasce, sim, com uma inclinação por conta da nossa essência. Isso é fato. Mas desabrochar isso vai depender do querer da pessoa. Exatamente. Ai, gente, Depende que do querer bom. de cada um. Gostou da live, amiga. O pessoal Ah, eu gostou. amei, foi maravilhosa. Vamos marcar mais depois. Eu vou falar de necromancia na É próxima. Na verdade. próxima a gente fala de necromancia. Tinha que falar já. Eu achava que essa live ia ser de necromancia. Mas Lili te chamou pra fazer assim, né? Então, Então, eu achava que era só sobre Lilith. Aí, quando você fala de necromancia, não era de necromacia, eu falei, sim, caramba, mas peraí, os meus clientes estavam esperando uma live de Lilith. E aí acabou que eu achei também que ia ser de Lilith a live. é assim, amiga, era pra ser assim. É isso. Muito Sim. obrigada pela oportunidade Foi também. maravilhoso. E eu agradeço o pessoal que acompanhou a gente nessa tarde de domingo, nesse final de tarde. A live vai ficar salva, eu vou colocar ela lá no YouTube e depois eu vou colocar os recortes para a gente, para as pessoas que não conseguiram acompanhar. E é isso. Muito obrigada por todo mundo que participou e obrigada, Isadora, pelos seus conhecimentos, pela sua experiência. Eu E agradeço. que você faça muito sucesso com essa mentoria de Lilith para que as pessoas saiam da ignorância. Obrigada, amiga. Eu agradeço bastante você também, Soraya, pela oportunidade de falar, de as pessoas conhecerem o meu trabalho. A minha mentoria ela vai ser lançada no final de junho agora, Final desse entre os mês, dias né? 26 e 27 de junho, tá? Vai ser 4 aulas por semana, mas 4 aulas com aulas pequenininhas, né? Vai ser bastante coisa, gente. Eu vou deixar de mistério para que o É, tem, povo tem que fazer mistério também, né? é, Tem que fazer um mistériozinho, poxa. Mas verdade. aqui já deu para ter um gostinho do que vai ter na sua mentoria, né? Vai ter tudo isso e mais um pouco. É isso, muito obrigada pela oportunidade. Você é uma grande bruxona, te admiro bastante. Obrigada. E bom, Vamos então. Beijão, gente. Tchau, tchau. A gente se fala lá no WhatsApp.